A paz do Senhor a todos, espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra de exortação à igreja. E isso diz respeito à volta de Jesus, o que se relaciona com todos os conflitos que têm ocorrido com o povo de Israel. Eu não sei se você já reparou, mas quase sempre que Israel se mete em algum conflito, as pessoas começam a falar sobre a volta de Jesus, como se Israel fosse um relógio falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Então vem entender um pouco sobre isso. E acima de tudo, essa palavra não é só teológica. Então perdão caso eu cometa algum erro. Mas é uma palavra de exortação. E para isso eu gostaria de começar do livro de 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora o versículo 15. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por fim, o versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Bom, nesse texto, Pedro ele vai falar sobre a volta do Senhor Jesus e sobre como as pessoas não deveriam duvidar que o Senhor Jesus estava vindo. Pedro fala que essa aparente demora do Senhor Jesus era simplesmente a sua paciência para esperar que algumas pessoas se arrependessem de seus pecados. E a Bíblia vai dizer que nós devemos apressar a vinda do Senhor. E nós fazemos isso pregando o evangelho a toda criatura, como está escrito em Marcos capítulo 15, versículo 16. Porque a Bíblia fala que o Senhor não vai voltar enquanto o evangelho não for pregado aos quatro cantos da terra. Ou seja, pregando a palavra de Deus, que nós podemos adiantar sim a vinda do Senhor Jesus, porque Ele é justo e quer oferecer uma oportunidade a todos de arrependimento. Então nós não devemos achar que Ele está demorando, porque por muitas gerações foi falado sobre a volta de Jesus, só que até hoje ela não aconteceu. Mas nós não devemos duvidar dela, nem com nossas palavras, nem com os nossos pensamentos, porque às vezes nós sabemos que Jesus vai voltar, mas deixamos de crer nisso quando nossas atitudes não são atitudes responsáveis, não são atitudes imaculadas, irrepreensíveis, em paz. Porque mesmo que o Senhor Jesus não volte amanhã, e nós devemos estar preparados sim para isso, pode ser que nós voltemos a Ele amanhã, pode ser que alguma coisa nos ocorra, e por isso nós devemos estar preparados todos os dias. E a palavra fala para estarmos preparados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculados porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, em Hebreus 12:14. Santidade não é perfeição, é aperfeiçoamento. O que o Senhor quer não são pessoas que não pecam, mas pessoas que não vivem na prática do pecado. Porque muitos vão falar que a culpa é de Adão, porque ele abriu brecha para o pecado, e por isso nós somos obrigados a pecar. Mas não é assim, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que Adão fez foi abrir margem para o pecado, mas ele não nos obriga a pecar, porque nós podemos sim vencer todo o pecado, mesmo que inevitavelmente nós pequemos, por conta dessa margem que ele abriu. Mas isso deve ser evitado na maioria das vezes, principalmente a prática do pecado, porque uma coisa é uma pessoa mentir, muito raramente, de forma pontual, porque ela é santa, porque nós temos existe essa possibilidade por conta da nossa fraqueza humana. Outra coisa é a pessoa ser uma mentirosa e viver nessa prática do pecado, porque aí a culpa não é de Adão, aí a culpa é dela, porque o Senhor ofereceu toda a chance para nós nos arrependermos e nos oferece todos os dias. Fala que nós devemos ser encontrados irrepreensíveis em paz. A Bíblia vai falar que, se possível, nós devemos ter paz com todos. A Bíblia vai falar que o Senhor não perdoa aqueles que não perdoam o seu próximo, como nós vemos na oração do Pai Nosso. Por isso nós precisamos ser encontrados em paz, com o coração apaziguado. Nós devemos ter paz com todos. O Senhor, Ele quer encontrar uma igreja madura, uma igreja que ama o seu próximo, que perdoa o seu próximo, que não guarda rancor, porque vai ser o mesmo céu para todos. Então não haverá divisões no céu e não tem por que haver na terra. Então, dependendo de nós precisamos buscar ter paz, perdoar e pedir perdão para o nosso próximo. E por último, Pedro fala para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus.
E nós devemos fazer isso porque somos cristãos. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E a Bíblia fala que o Cristo cresceu em graça, estatura e conhecimento. Então nós precisamos também buscar crescer na graça e no conhecimento, não estagnar. Amém? Bom, essa é a parte mais importante da palavra. Nós sermos encontrados preparados. Porque o Senhor, para alguns ele vai vir como Salvador. Para outros ele vai vir como ladrão da noite. Amém? Então, com todos esses textos, eu só gostaria de trazer esta palavra, que nós venhamos estar atentos, que nós venhamos vigiar e orar, que nós não venhamos dormir e nem cair em tentação, porque o Senhor Jesus está voltando. Então, compartilhe essa mensagem e vamos conscientizar a nós mesmos e conscientizar aos outros também. Eu conto com você para isso, que você possa curtir o vídeo, nos seguir, compartilhar, comentar, para que nós possamos crescer e alcançar cada vez mais vidas. E lembre-se, nós temos nossos cultos de domingo, das 7h30 até cerca de 9 horas. E nós temos breves orações, terças e quartas às 9 horas. Amém? Fique com Deus e muito obrigado.